Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vamos fazer um apanhado sobre uma série de notícias que a LSS nos trouxe. Desde banimentos, desbanimentos e pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, sobre o anúncio de futuros banimentos. E ainda o indicativo de cartas que vão sair ali da lista de ban. Beleza? Só que não fica só nisso não, a gente ainda vai falar sobre a questão do Silver Age, onde a LSS se viu numa encruzilhada. Ela tinha que optar entre o crescimento do jogo ou a questão focada no competitivo. E aí, qual foi que ela optou? Pelo crescimento do jogo. Vamos falar sobre tudo isso, então tem muita coisa, vem conosco. Mas antes, você já é inscrito no canal? Poxa amigo, se inscreve, deixa o like e você vai fazer ali um pedido na Liga Magic, Liga Pokémon, Liga Fab? Utilize o cupom FelipeJC, tudo junto, beleza? Porque aí os cupons que você teria direito pela promoção ali que a própria Liga faz, você vai ter esses cupons em dobro. Felipe JC, dado o recado, bora pro vídeo. Vamos lá, quais foram as cartas que foram banidas e desbanidas? Primeiro ponto, as desbanidas no CC, tá bom? Deixa um pouquinho o Silver Age de lado. Primeira carta seria a Hotbound Carapace. Essa carta daqui é muito forte. Ela servia ali como uma Defense Reaction para 4, para 3 em algumas situações. Para a nossa querida Verdance, que nos deixou, e o Florian também. Né? Então eram os dois principais que utilizavam, mas também tinha um camarada aqui que é o último dos moicanos, o último que ainda é de terra, que está disponível no CC, que seria quem? O nosso amigo Yao, né? Ele que eu detesto porque acaba com a minha gameplay com a Dash.io, mas ele aqui vai ser o único disponível no momento para que você possa utilizar essa carta que foi desbanida. Perceba, eram as três cores aqui que estavam na lista de ban. Vermelha, amarela e azul. E agora a gente tem a possibilidade de jogar as três. Então, para certas pessoas que até acabaram mudando de deck, o meu amigo David lá de Campina Grande, que utilizava todas as cartas possíveis de Defense Reaction no deck do Real para poder fazer com que todo mundo perdesse ali o deck out, agora ela volta a estar disponível. Beleza? Então, Rotbound Carapace nas suas três cores volta para o CC. Podendo utilizar somente aqui o Real, né? Não me lembro realmente se tem outro herói de terra, creio que não, disponível no CC. Qual foi a outra carta aqui? A Spectre of Pain, que foi disponível... exatamente, Scepter of Pain, que foi desbanida e agora está possível para você utilizar no Classic Constructed. Ela que era utilizada numa tech, né, específica do Florian, e por conta disso, né, ela acabou indo embora. Mas agora está disponível de novo. Eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim, sabe? Porque assim, a gente vai ter a Aurora, que vai ser a personagem, né, que vai poder utilizar essa arma. Tudo bem, a Vincent também pode utilizar. Só que será que isso é um indicativo que a arma da Aurora vai ser ruim? Ela pode utilizar a arma padrão dela? Não, né? Porque ela baniu. Não tenho certeza agora. Eu acho que tá banida, né? Porque a arma assinatura da Aurora era aquela lá. Aqui dá mais um, né? Se eu tiver utilizado uma carta de Lightning. Então, bom, vamos ver qual vai ser a nova arma da Aurora. Porque se for uma ruim, a solução vai ser essa. E por isso eles desbaniram. Não sei. Também não tinha razão para continuar banida, já que o Florian tinha ido embora, não é? Então, vamos lá. Vamos analisar com cuidado isso aí mais adiante. Beleza? Então, essas foram as 4 cartas desbanidas, né? A Spectre, a Scepter of Pain e a Rootbound Carapace nas suas 3 cores. E agora a gente vem para uma situação muito inusitada, vamos dizer dessa forma, que seria o quê? O anúncio de futuros bans. Cara, isso pegou em cheio quem? O Ocílio. O pobre do Ocílio que finalmente estava vendo o jogo, estava jogando bem mesmo, tinha conseguido inclusive cartas de suporte na coleção de PEN. E a gente sabe, né, claro, que ele vai receber diversos suportes possíveis de ser jogados aqui com a nova coleção, já que é focada no talento dele, né? Na classe, no talento ali na verdade, enfim, na essência de Lightning, né? No talento. Então, era uma situação que muita gente tinha comprado o deck. Ah não, vou comprar o Channel Light Valley, vou comprar o Golden Flash, vou comprar o Corrent Funnel, enfim, vou comprar as cartas caras, inclusive os equipamentos, a Grasp. Inclusive a Grasp é uma das poucas cartas que ela não subiu porque tem a luva específica dele, né? Que subiu, inclusive. De preço, eu digo, né? Então assim, as pessoas compraram muita coisa e aí foram surpreendidos foi na segunda-feira que saiu esse anúncio, ou foi no domingo, enfim, um dia ou outro, dizendo que a gente vai ter
uma série de cartas que são disponíveis especificamente para o deck do Auxílio, que agora você não vai poder mais utilizar. Inclusive, cara, pela primeira vez, eu acho que eu não me recordo de uma outra situação, a própria arma assinatura do Auxílio, que seria o Volza, né? Que a gente vai chegar lá mais adiante. Então, aqui foi uma situação muito particular. Eles disseram, ó, lá para maio, quando vai ter o anúncio do próximo ban, pelo menos as cartas que a gente vai listar aqui, e aí eles colocaram lá, né, como a gente vai ver mais adiante, elas vão ser banidas ou restritas. Então fica já ligado nisso aí para você não fazer um investimento não muito positivo, né? E assim, faz sentido eles fazerem isso? A gente não sabe, porque eles têm as informações sobre quais serão as cartas do próximo set. Mas se eles estão fazendo isso, certamente é porque o auxílio ia ficar totalmente imparável, né? Porque veja, você vai ter uma nova coleção com várias cartas disponíveis para ele. Provavelmente vão ser cartas muito fortes para que eles tenham tomado esse tipo de decisão. E aí eles fazem esse banimento preventivo, mas é um banimento que não está em vigor na data de hoje, mas só lá na frente quando vai ter o próximo anúncio, ou seja, você ainda vai ter um bom tempo para poder jogar. Um bom tempo não, exagerei. Você vai ter um certo tempo aqui ainda para poder utilizar as cartas do auxílio, mas isso já tem um impacto imediato no valor das cartas, né? E é isso que mais incomodou, imagino. Ou não, não sei. Enfim, teve esses dois resultados, tá bom? Então, quais foram as cartas banidas mais relevantes? A gente teve o Channel Lightning Valley, que é uma das minhas cartas mais. Que eu prefiro mais, assim, que eu acho mais bonita, né? Realmente tem uma arte belíssima. Que é aquela que o cara levou um dano e é o primeiro dano ali do turno, você baixa ela como instantâneo e você dá um draw, né? Muito boa. Aí você consegue manter ela ali. Se você for pitchando cartas de Lightning, ela permanece com o counter ali e fica para o próximo turno. Muito boa. Excelente, faz os draws do auxílio para ele conseguir fazer um cubo de forma mais consistente. Mas assim, não foi nem esse o grande problema. Isso é um problema para o auxílio não dispor dessa carta? Certamente. Mas não é nem esse, nem de longe, o problema maior do auxílio por conta dos futuros banimentos. Mas sim a falta da arma dele, né? A arma assinatura que é a Volza, né? Que vai fazendo o quê? Vai carregando, você vai jogando cartas de Lightning, ela vai carregando ali o seu amp, e aí quando você joga uma carta ali que dá dano arcano, o amp que você conseguiu fazer vai embora e você consegue aumentar o valor do dano arcano, a pessoa não tem AB suficiente e acaba morrendo lá no late game, né? Ou nem tanto no late game, porque você acaba fazendo combo rápido e consegue matar o cara, funciona também. Então, você já anunciar que você não vai ter essa carta disponível, arma assinatura, como eu falei, eu acho que não teve essa situação anteriormente. Eu lembro, cara, que a Needle ela foi banida, né? Inclusive banida de tudo. E a Needle é a arma assinatura da Ira? Não tenho certeza, não me lembro. Mas se for, é, a Ira na época não era disponível no CC, era só no Blitz, né? Então acho que não teve impacto tão grande assim. Até porque a Ira ela joga muito bem de Kodashi. Você vai fazer o quê? Vai jogar o auxílio com qual carta? Você vai ter que jogar por enquanto com o Animun, né? Que é a arma que inclusive a Verdansk utilizava e outros Wizards utilizavam, né? Que é você poder fazer aquele famoso 3 arcano no turno do oponente e jogando Borburn e dando mais 6 arcano, né? Então você tinha 9 de vida, você estava morto. Se você não tivesse AB, então talvez seja a alternativa que você vai ter a depender de qual seja a arma que eles vão disponibilizar para o auxílio com a nova coleção. Se for uma arma ruim, a gente não vai poder utilizar o Volza, então a opção que vai ter aqui vai ser utilizar o Animun. Vamos ver o que vai acontecer. E sim, não parou por aí. Ainda temos mais cartas anunciadas para o ban, que seria a própria Somersault, que vira e mexe, ela dá indicativos que não vai poder mais ficar e ela é banida em alguns outros formatos. E aqui saiu também. Não podemos mais. Aliás, perdão, vai sair, né? Isso é tudo promessa do que vai acontecer de banimento futuro. Então a Somersault também está com seus dias contados, ela vai para um banimento ou algum tipo de restrição, onde você só poderia utilizar uma cópia, coisa assim, a gente vai ver. Não sabemos ainda com certeza. Mas essa carta também que é muito, muito forte. Você poder bloquear com, vamos supor, você tem dois ícones da flash na mão. Bloqueia 6, aí você usa essa carta, volta as outras duas que você acabou de utilizar para block, né? Então você tem o poder de block 6 ali. É uma instant que você pode fazer o descarte ali com o próprio Silicon para outra. É uma Lightning para aumentar o voo, se bem que no turno do oponente isso não vai ser relevante, mas enfim. É uma carta muito boa, né? E ela vai
sofrer algum tipo de restrição, pelo menos, né? Bom, pobre Docílio. Tivemos outras cartas também que foram anunciadas com um banimento futuro, mas não são tão importantes assim. Eu vou passar adiante, senão a gente não vai acabar esse vídeo nunca. Então, esses foram os anúncios dos banimentos, dos desbanimentos, dos banimentos futuros. E sobre a questão do desbanimento futuro também, que a gente pode dizer aqui. Veja só. E aqui a gente chega no próximo quadro, que seria o quê? A gente sai da parte do banimento e entra na parte da problemática entre Silver Age, aliás, no Silver Age, que envolve esses dois polos. Eu foco no competitivo ou eu foco no aspecto do crescimento do jogo? Cara, assim, particularmente como player, eu gosto muito do competitivo, tá? Inclusive é o que me fascina no jogo, né? Você focar bem no competitivo, tem também o caráter for fun, no Armory da vida, mas o formato do jogo ele é muito focado para que você, a partir de micro decisões, consiga obter a vitória, né? Então, eu queria sempre que a empresa pudesse focar nisso. Só que é inegável que para que você tenha um jogo sustentável e que ele seja bom para o futuro, você tem uma comunidade grande, sempre crescendo, de forma que a gente não tem um número restrito ali de players, né? Então, tá, faz sentido também, óbvio que faz, até para uma empresa que visa o lucro, você focar no crescimento do jogo. É muito bom, é saudável também. Eram duas opções que não tinha certo e errado, sabe? Na minha opinião, tá? Tinha aquela que era mais adequada para o momento. Então, assim, você focar no crescimento do jogo, eu acho que foi a opção acertada, muito embora, para mim, gera um pouco de desconforto. Mas foi a opção acertada, na minha opinião, tá? E na sua, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Beleza. E aí, o que isso implica no final das contas? O que você quer dizer com isso entre ter que focar em um ou ter que focar em outro? Vê só. Aqui a gente teve a questão do Silver Age, onde eles fizeram o seguinte anúncio. Olha, a gente sabe que os decks pré-construídos do capítulo 1 e do capítulo 2, eles trouxeram algumas cartas, não foi exatamente com essas palavras, tá? Mas foi o que deu para entender a partir do que eles trouxeram. A gente sabe que esses decks pré-construídos, eles têm umas cartas muito fortes, como foi o caso do Kayle e por aí vai. E aí, se a gente... Isso tudo é o que eu estou entendendo que a LSS trouxe no comunicado deles, tá? Continuando. E aí, seria muito negativo se o player novo ou o player que só queria fazer um investimento específico no jogo, de comprar aquele deck pré-con, ele comprasse esse produto e já tivesse em cartas banidas ou restritas. Então a gente optou, fez de fato essa alternativa, a gente fez essa opção de não banir ou restringir cartas que estejam dentro desse pré-com, por mais que elas sejam muito fortes. Por isso, inclusive, agora palavras, não falando sobre esse artigo, né? Mas tem relação. Por isso que eu imagino que no anúncio dos banimentos a gente não teve nenhuma carta específica do Caio sendo banido. Porque a gente viu um monte de carta da Briar, um monte de carta. Um monte de carta também não, mas tivemos cartas também da Dory. Tem um monte também, né? Porque foram várias Defense Reaction. Também carta pro Kayle, ou pro Cano, mas não tivemos para o Kayle. Tivemos só a sereia ali que também poderia ser utilizada, é bem verdade. Mas assim, a gente não teve um Pulping, não tivemos, qual é o outro? O Wide Ride, não tivemos Berry Fangs, não tivemos nada disso que seria muito mais relevante. E o motivo, aparentemente, é esse. Por quê? Porque eles tinham lançado o pré-con do Caio, que tinham todas essas cartas muito fortes. E aí, se você faz o banimento de uma carta dessa, que acabou de ser lançado num produto que é destinado para um novo player, isso podia ter um impacto muito negativo para a expansão do jogo. Então ele fez, de fato, ele teve que fazer essa opção. A gente não vai banir cartas que venham nesses pré-cons, pelo menos por enquanto. E a gente sabe que isso faz com que a gente fique limitado a opções de ban para tentar deixar o jogo equilibrado. O que de fato aconteceu, afinal de contas, o Caio aqui tá forte demais. Antes era a Briar. Só que a Briar não tinha lançado até então um pré-com. Então eles conseguiram mexer bastante no banimento. Colocaram duas cartas relevantes e deu uma freada no power level dela. Só que o Kayle não. O Kayle você fez um deck pré-construído tão bom que todas as cartas que estavam ali eram muito importantes para o Caio. E você não podia banir porque tinha saído isso... poderia banir, né?
Só que eles optaram por não fazer isso, né? Então eles não baniram nenhuma carta porque estava nesse produto novo. E aí trouxe o reflexo, né? De quê? De fazer com que o programa que a gente vai ter, o programa não, o evento do Pro Tour que vai acontecer em Yokohama agora, já em abril, que tem inclusive, aqui é o anúncio dos banimentos, né? Produto aqui. Que tem inclusive o Silver Age como formato dentro do Pro Tour. Ó, você pode ver aqui, ó. É, na sexta-feira você vai ter o dia 1 do Pro Tour e você vai ter Silver Age como formato oficial do torneio. E aí você vai ter no sábado, você vai ter também o Silver Age no Pro Tour nas rodadas finais no segundo dia, né? Do Pro Tour você tem Silver Age também. Então, assim, você se vê limitado de fazer opções de banir ou não banir por conta do produto que você lança para os novos players. E isso impacta no meta, que impacta por sua vez em você ter eventos competitivos como o Pro Tour, que é o de maior nível, né, nível 4, sendo dominado por apenas um único deck. Você vai, certeza, depois é, eu no futuro dá uma olhada e volta depois aqui para esse vídeo e confirma aí se isso não aconteceu, de você ter a dominância total do Kayle. Eu imagino que vai ser algo do 50% de Kayle, sabe? Vai ser muito forte porque ele tá muito dominante, muito. Como foi a Briar até, né? Só que eles puderam banir. E aí vem a questão dos futuros desbanimentos. Eles disseram ainda, olha, a gente vai fazer essa opção de não banir cartas que venham no pré-com. E isso vai acontecer durante pelo menos uma janela de temporada. Então, se eu lanço o capítulo 1 até o capítulo 2, é certeza, pelo menos por enquanto, que a gente não vai banir nenhuma carta desses pré-cons. Quando tivermos o capítulo 3 ele vai ter cartas ali dos pré-cons que não vão ser banidas até o capítulo 4. E assim vai se desenhando aqui a política da empresa. Tá bem, e eles ainda acrescentaram, olha, se por acaso tivermos alguma carta que esteja banida, na hora que você vai ter o lançamento de um novo pré-con, aquela carta que eventualmente esteja lá no pré-con, ela vai ser desbanida. Trocando em miúdos, o que a gente vai ter no capítulo 3? O pré-con da Briar e tantos outros, mais especificamente o da Briar. E o da Briar é quase certo que a gente vai ter duas cartas ali. Vai ter o Lightning Press, que é a carta que hoje está banida, e vai ter o Burn-Up Shock, que é outra carta que também está banida. E por conta desse anúncio, a gente já consegue entender que com a vinda do pré-con da Briar, essas cartas aparecendo no deck, que é muito provável, elas vão ser, portanto, desbanidas, tá? Já é o que foi dito pela própria LSS. Então, a gente já tem esse indicativo de futuro unban de cartas dentro do Silver Age. Certo é que a gente está numa fase em que a LSS está crescendo bastante, o Flash Blood está crescendo bastante, então eu entendo e até acho que tomaria, não acho não, eu tomaria a mesma decisão que a empresa tomou. Muito embora doa bastante saber que ela está prejudicando um pouco o competitivo, que é o core, que é o coração do próprio Flash Blood. Quais outras cartas foram banidas no CC que eu não comentei? Além do Channel Light Valley, você vai ter o Somersault que a gente comentou, o Phantom Tide Maul, que é uma carta que provavelmente ia ser meio quebrada naquela... É Ziggy? Ziggy, o nome da nova personagem? Novo personagem? Eu nem sei nem qual que é o gênero. Enfim, vai ser banido também, né? Já foi anunciado. A Ripping Blade também, outra carta importante que vai ser banida. A Serenade, que é justamente aquela carta que veio no deck da Aurora, naquele pré-con do Armory Deck, melhor dizendo. Então veio nela que você procura pela outra carta que bate 3 e tal. Então ela também vai ser banida. E a Volza, que foi a carta mais impactante aqui pro pobre do Ocílio, que também vai acabar sofrendo essa restrição. Bom, dito tudo isso, você agora está atualizado, portanto, pelo menos deixe o like, se inscreva, curta e te vejo no próximo vídeo. Valeu!